Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que Deus os abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos na lição. E hoje, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025, dentro desse novo trimestre, esta lição 5 de hoje, ela tem como título Deus é tardio em irar-se. A ira, ela é totalmente oposto à paciência. E conforme as Sagradas Escrituras, a boa notícia para todos nós é que nós temos um Deus totalmente paciente. Porém, ele fica bastante irado quando o mal se instala no meio do seu povo, porque o seu caráter é amor. E a lição de hoje está baseada ali no livro de Jonas, capítulo 4, versículos de 1 a 4, e também em Mateus, capítulo 10, versículo 8. E aqui nós vemos a reação do profeta Jonas ao perdão que Deus havia dado aos ninivitas, que era um povo realmente rebelde, assassino, sanguinário, idólatra, mas que se arrependeram. Aí está o ponto, né? E Deus dá uma ordem, né, inicialmente para o profeta Jonas, que ele fosse até Nínive, né? Para que ele avisasse aquele povo que a maldade que eles praticavam havia chegado até ele, Deus, e que para eles haveria um juízo se eles não se arrependessem. E isso de fato aconteceu. Os ninivitas creram em Deus e se arrependeram, porém Jonas ficou extremamente desgostoso e irado, porque Deus os havia perdoado, né, aquele povo. Porém Jonas sabia que Deus ele era tardio em irar-se, né? E ele demonstrou isso em várias oportunidades. E assim Deus não enviou os juízos sobre aquela cidade de Nínive, né? A reação de Jonas que nós observamos aqui revela dois fatos realmente importantes, onde o primeiro mostra a severidade de Jonas, né, o seu coração realmente duro, porque ele odiava, né, realmente os assírios. E o segundo ponto que nós vemos é que a reação de Jonas reforça o ato, né, de que a compaixão é um ato central do caráter de Deus. E o que nós vemos, né, na lição de hoje, onde lá no livro de Naum, do capítulo 1, versículo 3, nos diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. Muitas pessoas confundem, né, a ira de Deus com a ira humana. E o profeta Naum, que em hebraico significa compassivo, ele foi enviado a Nínive com a mensagem de Deus que haveria um juízo, e isto ocorreu muito antes, muitos anos antes, né, de Deus ter enviado Jonas. E onde eles foram para o mesmo lugar que era Nínive. E com a mesma finalidade de levar aquele povo ao arrependimento. A diferença é que nesta ocasião, né, da visita de Naum para proclamar realmente as boas novas em Nínive, naquele lugar, os ninivitas não tiveram a mesma reação dos seus antepassados, e mediante a conduta violenta e má, eles não se arrependeram. E assim todo o povo estava assim passivo de ser exterminado por Deus, que está lá em Naum, capítulo 1, versículo 15.
E a expressão o Senhor é tardio em irar-se, que fala lá em Naum capítulo 1 versículo 3, revela que ele, Deus, tolerou por muito tempo as atrocidades de Nínive, e principalmente contra o próprio povo, né, de Israel, cuja nação Nínive, ela era um inimigo declarado do povo de Israel. E a Síria também foi um instrumento de Deus para corrigir o seu povo, mas ele também ultrapassaram os limites de Deus para corrigir, com uma violência exagerada, né, com escrúpulos exagerados, e eles se tornaram também inimigos de Deus. E foi tido por culpado pelo Senhor, e ele jamais inocente o culpado, que diz lá em Naum capítulo 1 versículo 3. Esses relatos geralmente causam assim medo, né, e muitas pessoas que ficam assim equivocadas, né, em sua concepção acerca do juízo divino, ou talvez decidem não servir a Deus em decorrência de ter um Deus assim, tirano, ou talvez decidem servi-lo, mas movidos por motivos errados, às vezes até por medo. A Bíblia diz que Deus, ele é amor, que está lá em 1 João capítulo 4 versículo 8. E o discípulo amado João prossegue dizendo, olha o que ele diz lá: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, que está lá em 1 João 4,18. E assim Deus fica irado diante do mal, porque ele é amor, e ele tem zelo, tem cuidados pelo seu povo, pelas pessoas que o servem. E ele deseja que todas as pessoas se salvem. E quando existe assim uma ameaça ao seu povo, ele corta o mal pela raiz. E o Senhor, ele é tão compassivo e cheio de graça, que o profeta Jonas chegou a criticá-lo por ele ser misericordioso demais. E vejam, Naum por muitos anos atrás foi pregar aos ninivitas e eles não se arrependeram. E agora Deus envia o profeta Jonas. E Deus diz para Jonas: filho de Amitai, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, o seu mal subiu até a mim. Está lá em Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2. Após essa ordem que Deus deu para Jonas, ele ficou assim conformado e irado com esta ação dos ninivitas, né, porque os ninivitas, com essa mensagem do próprio Jonas, eles se arrependeram. E com essa reação de Deus de não fazer nada, de não realmente jogar o juízo em cima de Nínive. E Jonas fez uma oração que confirma a razão dele ter fugido de Deus. E o maior medo de Jonas não era enfrentar a violência dos ninivitas, mas sim que o perdão fosse dado para este povo, e que esse perdão fosse alcançado por esse povo. Vejam, um profeta Jonas falando isso. E ele diz, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha que Jonas está falando, está lá em Jonas 1,3. E assim foi o pedido desesperado, inconsciente do profeta Jonas, que pensava que ele assistiria de camarote à destruição daquela cidade de Nínive, semelhante ao que havia acontecido lá em Sodoma e Gomorra. E a reação de Jonas ao perdão de Deus aos ninivitas apresenta assim dois fatores principais. O primeiro mostra a falta de amor e mostra a severidade de Jonas para com as pessoas.
E Jonas odiava os assírios, né, porque anos antes eles haviam feito contra o povo de Israel maltratado. E que ele não queria que Deus tivesse misericórdia deles, ninivitas. Bom, nós devemos ter bastante cuidado quando as atitudes que nós temos, mesmo que tudo se pareça assim lógico, né? Outra vez assim correto, principalmente quando nós somos cristãos. Porque as pessoas que recebem as bênçãos de Deus, ou são alcançadas pela graça do Senhor, essas pessoas devem ser as primeiras pessoas a reconhecer que essa graça ela é imerecida. E nós devemos estar dispostos a abençoar e estender essa graça e abençoar as outras demais pessoas, e que nós possamos também levar esse evangelho para que essas pessoas sejam abençoadas. Um segundo ponto também importante foi a reação de Jonas, que ele reforça o fato de que a compaixão ela é um tema central do caráter de Deus. O caráter de Deus é amor. E Jonas conhecia bem ao Deus que ele servia. E ele estava bem familiarizado, né, com a misericórdia divina em várias atividades. E Jonas sabia que ele desistiria de trazer juízo contra Nínive, que está lá em Jonas 4:2, porque o próprio Deus falou que se eles se arrependessem, ele realmente não iria fazer juízo. E Jonas conhecia Deus que servia, que na oração o Jonas nos diz, que o Jonas próprio diz, és Deus clemente e misericordioso, e irar-se em grande e benignidade, que te arrepender-se do mal. Está lá em Jonas 4:2. Veja, Jonas anteriormente já havia feito uma oração, sabia que Deus era tardio em irar-se, né? E levantou realmente essa suspeita sobre os ninivitas, e ele não gostou realmente dos ninivitas buscarem a salvação e se arrependerem. Bem diferente, né, da versão tirana criada pelo pensamento, né, de que Deus é um ser que tem prazer em destruir o desobediente. Aqui a experiência de Nínive certamente é uma prova inquestionável, né, de que nós temos um Deus de amor, de misericórdia, de bondade, que é demorado para irar-se, e que ele não tem prazer de morte do perverso, jamais. Antes ele deseja que o pecador se converta dos seus caminhos e viva, né? Que está lá em Ezequiel 18:23. Deus trata todas as nações, povos, tribos, línguas, de forma correta, com bondade e misericórdia, com amor e justiça, porque o desejo de Deus é que todos se salvem. E o que nós vemos é que a paciência de Deus para com o profeta Jonas foi tão grande quanto Deus foi com os ninivitas. Se não for maior para Jonas, né? Porque Jonas era conhecedor da palavra de Deus. Jonas conhecia o Deus que ele servia. E aquele povo, né, no caso os ninivitas, eles não sabiam quem era Deus, né, e nem sabiam que Deus era tardio em irar-se. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, a salvação é através somente de Jesus, não existe outro meio. E quando você aceita com sinceridade a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo os seus estatutos e mandamentos, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem as Sagradas Escrituras. E que ao ver aqui em Jonas capítulo 4, que Deus dá o perdão realmente para os ninivitas, pessoas más, pessoas que até matavam crianças, era um povo ruim, que se arrependeram. E Deus deu oportunidade de salvação para eles.
Por isso, meu amigo, minha amiga, que a salvação vai para todos, porque Deus perdoa todos os pecados, independente do que sejam. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, que está se aproximando, porque os sinais já se cumpriram na sua maioria, que o próprio Jesus disse ali em Lucas, em Mateus 24 e Lucas 21, quais eram os sinais da sua grande volta. Ele, ao voltar, ele levará você, sua família, seus filhos e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Porque você estará no céu, você participará da grande bodas do Cordeiro de Jesus. E você, meu amigo, minha amiga, terá a grande oportunidade de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.